vou primeiro dar as boas-vindas à Mônica. Obrigado, Mônica, pela disponibilidade, pela participação realmente aqui, que você acho que vai trazer muito conhecimento muito legal. Eu digo que é uma das coisas, pelo menos para mim, é muito interessante. Eu curto muito essa questão de acessibilidade, mas eu acho que para todo mundo que começa na área de programação, principalmente para quem mexe com web, é uma coisa muito complexa para mim, sempre foi. Eu acho que realmente a sua palestra vai elucidar muito para a gente esse sentido. Então, desde já agradeço sua participação. Bem-vinda do Pro Brasil Talks e é contigo, fica à vontade. Eu que agradeço aí o espaço, a oportunidade, né? Sim, esse é um assunto que é extremamente importante para a gente falar e para a gente também apresentar. Por quê? Porque, cara, basicamente é uma população de 3% que são pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas é um público muito importante para a gente. Muita gente aqui não me conhece, que eu não ando muito pela comunidade do Drupal, mas em outras comunidades eu já tô aí uma carinha carimbada. Primeira coisa que vocês precisam saber sobre mim é que eu sou carioca. Apesar de eu morar em São Paulo, já tem 9 anos, eu sou carioca. Eu sou bacharel em Sistemas de Informação e Matemática. Eu sou engenheira de software aqui na CIT. Eu sou ex-aluna do Desprograme, da Reprograma e da Digital House, que foi onde aí eu comecei a minha jornada com PHP. E eu sou professora de programação, já fui, né, na verdade. Hoje em dia não estou mais dando aula, infelizmente. E também sou participante e palestrante de diversas comunidades de TI. Aí estão minhas redes sociais, vocês podem me adicionar, se tiverem alguma dúvida que não lembrarem aí durante a palestra, tá? Vocês podem me adicionar depois e a gente bate um papo, beleza? Então, fechou. Eu vou dar um tempinho primeiro para vocês lerem esse slide. Acredito que já todo mundo conseguiu ler, né? E eu tenho quase absoluta certeza que vocês começaram a ler primeiro por esse quadrado azul escuro no meio. Depois vocês leram essa segunda frase aí, a frase um pouquinho menor, só por último leram aquela lá de cima. A gente consegue aí do outro lado também no topo, na direita, tem uma barra de busca, tem um menu. Essas dicas visuais, elas auxiliam a gente entender qual é o layout desse site, qual é o fluxo que a gente tem que seguir nesse site. Então, por isso que é muito importante nessas dicas visuais. Elas são muito importantes. E como a gente pode melhorar essa experiência, não só aí para usuários com deficiência visual, né, como está no slide, como com qualquer tipo de deficiência ou qualquer tipo de necessidade que precisa. Criando um site acessível. Mas isso é óbvio, né? Mas aí, como é que a gente sabe que o nosso site realmente ele está acessível ou não? A gente tem várias formas de validar. A primeira delas é através do WCAG. O WCAG, eu esqueci agora o que é, peraí, que eu vou pegar na minha cola. É Web Content Accessibility Guidelines. Ou seja, essa é uma documentação, seja um guia que foi criado pelo WAI, que é o Web Accessibility Initiative, para conteúdos da web, tá? Ele é um guia que seguindo ele, você vai ter aí a garantia que você tem um site acessível. E esse documento, esse guia, ele é dividido nessas 4 coisinhas aí. Primeiro são os princípios. Cada princípio tem as suas recomendações. Essas recomendações, elas têm um critério de sucesso e para atingir esse critério de sucesso, a gente tem que seguir as suas técnicas. Então, essa aí é a receita de bolo. Então, algumas formas de você seguir isso, algumas recomendações para isso, são fornecer alternativas textuais para qualquer conteúdo não textual. Um exemplo é a hashtag que eu coloquei no título da palestra, a hashtag para cego ver. Através dela, a gente consegue descrever um conteúdo, descrever, por exemplo, uma imagem, alguma coisa que não tenha texto no nosso conteúdo. Uma outra forma é fornecer alternativas para multimídia. Por exemplo, se tiver um vídeo no seu site ou um áudio que tenha uma transcrição.
que então aí consegue atingir todo esse público. Criar um conteúdo que possa ser apresentado de modos diferentes, sem perder a informação da estrutura, ou seja, o usuário ele pode escolher a forma que ele vai navegar no seu site. Então, tem que ter essa liberdade. E tornar mais fácil a visualização e audição de conteúdos, ou seja, visualização no caso, por exemplo, contraste, deixar o contraste muito bom para que você não prejudique aí pessoas com baixa visão ou que precisem aí de uma tecnologia assistiva. O segundo princípio é que o site ele tem que ser operável, ou seja, todo site, além de ser acessível pelo mouse ou por um touchscreen, alguma coisa assim, também tem que ser acessível através de teclado. Ou seja, que aí é a primeira recomendação. Prover tempo suficiente para os usuários. Tem alguns sites que disparam alguns eventos a partir de algum tempo que você está naquele conteúdo. O terceiro princípio é que ele tem que ser compreensível, ou seja, fazer com que as páginas funcionem de modo previsível. Lembra lá, de novo, referenciando aquela imagem que eu coloquei no começo. Você conseguia fazer um caminho para navegar naquele site, tinha sentido, que tenha sentido na navegação. Não adianta eu estar lá no começo do site, dar um tab e você jogar o usuário lá para o final e ele vai ficar perdido se ele não estiver vendo aquele site. Então, essa navegação ela tem que ser no modo previsível. E evitar o erro, por exemplo, se eu estou num input, num campo de texto, num campo de, por exemplo, numérico, eu tenho que colocar um texto, ele dá alguma forma de falar e evitar que esse usuário tenha aí um erro, um problema nesse preenchimento, tá? O próximo princípio é ter um site robusto. O que é um site robusto? Que ele possa ser conciso de acordo com a tecnologia assistiva que o usuário esteja usando. Isso tem muito a ver com o código, ou seja, se você fizer o seu site de maneira correta, que aí a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto um pouco mais para frente, né? Então, as tecnologias assistivas, elas conseguirão interpretar de maneira correta o seu site. Ou seja, a gente tem que deixar o nosso código, tá, sempre atual para que ele possa atingir o maior número de tecnologias, se possível todas, é um pouco difícil isso. Cada critério de sucesso, ele tem um nível de conformidade. Ou seja, os níveis, eles são o nível A, o nível AA, ou também conhecido como duplo A, ou o nível AAA, ou também conhecido como triplo A, tá? Para cada nível, ou seja, o A, o AA e o AAA, a gente tem que completar todos os critérios de aceite, os critérios de sucesso do nível anterior. Ou seja, o A, ele tem os seus critérios. O duplo A, a gente tem que atender todos os critérios do nível A e o do duplo A. E o nível AAA, o do nível A, o do nível duplo A e os que vierem do nível triplo A e assim por diante. Beleza? O nível A é um nível bem básico. Por quê? O usuário ele vai conseguir navegar no seu site? Vai, mas ele pode encontrar alguma barreira, algum problema, alguma armadilha. Então, ele ainda não é um nível ideal. O nível duplo A, ele é um nível ok. Se você conseguir atingir o duplo A no seu site, você já garante que o seu site está bem acessível, que o usuário ele vai ter uma boa experiência no seu site e não vai ter problemas e provavelmente não vai ter nenhuma barreira, tá? Não vai ter nenhuma barreira para conseguir navegar no seu site, vai ter uma ótima experiência. O nível triplo A, ele já é um pouquinho mais complicado, tá? Então, assim, às vezes ele tem alguns... Agora me fugiu a palavra. Ele tem algumas particularidades que nem sempre o seu site vai ter. Então, às vezes, você não consegue atingir aquilo. Então, ele é um pouco mais difícil de atingir. Mas, como eu falei, o nível duplo A já é um nível bem aceitável. Então, assim, você estando com o nível duplo A, então tá tudo bem. Então, só seguir o baile. O nível triplo A já é um pouco mais difícil aí da gente conseguir alcançar. E qual é a chave para a gente alcançar esses critérios?
Ou seja, a chave é um HTML semântico bem escrito. Ou seja, a gente usar todas as tags, todas as partes que tenham algum significado semântico. Ou seja, aí na imagem, a gente tem 4 exemplos de botão. O primeiro exemplo, a gente vai usar uma div. Essa div está com um tab index 0, que eu vou explicar mais para frente o que é esse tab index, e uma role button. E aí, só dando o briefing, a role está dizendo que aquela div ela é um botão. Você está dando um título para ela. Então, ela é botão. Vai funcionar? Vai. O leitor de tela, por exemplo, ele vai conseguir passar por essa div? Vai. Tá ideal? Não. Segundo exemplo, ele é um A, ou seja, é um link, tá? Eu estou dizendo que esse link, ele é um botão através da role. Vai funcionar? Vai. Vai ser um botão? Vai. O leitor de tela vai passar por ele? Vai. É o ideal? Não. Próximo exemplo, a gente tem um spam. Com a mesma coisa lá do div, a gente tem um tab index 0, a gente tem uma role button e vai funcionar. Vai. É o ideal? Não. A gente tem uma tag linda chamada button para poder fazer um botão. Então, para que a gente vai usar outras coisas? Você vê até que o código fica mais limpo. Ou seja, botão e um texto para descrever aquele botão. Já está lindo, está ótimo, não precisa botar mais nenhum detalhe. Então, o seu código fica até mais limpo se esse código ele for escrito corretamente, com uma semântica ok. Então, é por isso que é bom a gente ter esse discernimento, a gente pensar nisso quando a gente for fazer o nosso código, tá? A árvore de acessibilidade, ela é basicamente um espelho da nossa árvore do DOM. Ou seja, o DOM ele vai ser montado, tá? A partir daí a gente vai extrair a nossa árvore de acessibilidade, tá? Essa árvore de acessibilidade que vai ser lida pelas nossas tecnologias assistivas e a partir daí que vai dar o entendimento correto para o usuário. Então, reforçando, se você usar lá o HTML semântico, as tags corretinhas, as roles, os atributos área, que eu vou falar um pouquinho mais para frente o que eles são, se usar tudo certinho, o seu site ele vai estar bem acessível e ele vai estar maravilhoso e o usuário vai ter uma experiência ótima no seu site. Primeira dica que eu vou falar para vocês, uma coisa muito importante. Os elementos spam e div, lembra lá naquele exemplo? Eles não têm nenhum sentido semântico. Então, assim, não é ideal a gente usar eles, mesmo que a gente coloque lá o tab index 0. Então, assim, com certeza vocês vão lembrar disso, dessas palavras minhas agora, quando vocês estiverem lá fazendo o site de vocês. O elemento spam e div, eles não têm nenhum sentido semântico. No geral, os leitores de tela, enfim, eles não leem esses elementos, eles não passam por esses elementos, tá? Se vocês quiserem que eles sejam lidos, vai ter que adicionar o tab index 0, não é o ideal. Então, assim, guarda o spam e div só para elementos de layout, alguma coisa assim. Então, se você puder utilizar uma tag semântica para fazer o que você precisa, use, tá? E eu vou até explicar um pouquinho isso mais para frente, mas não é para botar o tab index 0 em tudo se você quiser que o leitor passe por esse elemento. Então, assim, use o tab index com tendência, porque senão pode ser uma navegação confusa aí para o seu usuário através do leitor de tela. Então, assim, tab index serve para quê? Para colocar esse elemento lá na nossa árvore de acessibilidade. Se a gente sair colocando todos os elementos, pode causar uma confusão para o nosso usuário. Então, usa aí o tab index com tendência. Então, vai criar um novo componente? Vamos ver se tem primeiro pensar se tem uma tag certa. Lembra lá do exemplo do botão. Eu vou fazer um botão? Existe a tag button. Então, eu vou usar a tag button. Se era para ser um link, então eu vou usar o A, que ele é uma tag para link. O nav. O nav ele é uma tag para parte de menu de navegação. Então, use a tag nav para demarcar aí o seu menu. O embed, quando você quiser colocar alguma coisa externa na sua página. O label ele serve para dar um título para um elemento. Um select, aí uma lista para você escolher. O main, que é o conteúdo principal do seu site.
O H1 até o H6, que são os headings da página, eles são muito importantes, que são eles que vão montar a estrutura do seu site. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente sobre eles. Mas eles que vão dar a estruturação do seu site. Um text area, que é um quadradinho para você colocar para o usuário colocar um texto maior do que um input. O input é só um campo pequeno. Se você precisar escrever bastante coisa, o ideal, coloque um text area. O L e o LI, que são para listas, o L que vai envolver toda a lista e o LI que vai envolver cada item da sua lista. Uma tag P, que é uma tag para um texto, para um parágrafo, vídeo, áudio, figure, para você colocar aí essa parte de mídia, a section para demarcar cada pedacinho do seu site, o header para colocar o topo, o footer para colocar a parte de baixo do seu site. Então, e assim por diante, time, article, aside, o em, que é o ênfase, para você dar ênfase em alguma coisa no seu site. Então, a gente tem bastante, isso aí são só alguns exemplos das tags semânticas mais usadas, mas tem bastante, muito mais tags aí que você pode usar, e todas elas com um sentido semântico para você escrever bem o seu código. Agora eu vou dar uns exemplos agora, que a gente já falou mais um pouco da parte teórica, da parte de negócio, vamos botar assim, né? Então, agora eu vou dar mais uns exemplos de alguns atributos importantes, boas práticas e algumas dicas aí de como a gente pode implementar algumas técnicas, lembra lá que eu falei das técnicas? Então, algumas técnicas para você implementar conseguir aí um bom nível de sucesso no seu site. A primeira coisa que é muito importante, quando você vai começar o seu código, tem lá aquela tag HTML, você coloque o lang, o atributo lang. Por quê? Ela vai definir o idioma daquela sua página. Muita gente não coloca. Então, o idioma, geralmente, ele pega o nativo do seu computador. Se tiver em inglês, vai ser em inglês. Mas já pensou se essa página estiver em português? Aí, a vozinha não vai ler muito bem o seu site. Então, aquilo vai definir qual é o tipo de voz, qual é a voz que vai ser usada pelo seu leitor de tela para ler corretamente aquela linguagem. Ou seja, com o sotaque correto, enfim, para que não tenha aquele problema. Também pode acontecer que um pedaço da sua página está em português, por exemplo, mas tem um pedacinho que está citando um texto em inglês. Então, aquele pedacinho você também pode usar esse atributo lang e colocar que aquele pedacinho vai estar em inglês. Então, com isso, aí o leitor de tela vai sintetizar lá a vozinha do inglês para ler corretamente aquele tipo de texto. Então, isso é a primeira coisa que é muito importante a gente fazer. Segunda coisa importante é o título da página. É aquele nomezinho que fica lá naquela aba do navegador. O que esse nomezinho precisa descrever? Ele tem que estar bem certo do que aquela página vai ser. Então, se o leitor de tela lê lá, tipo, tab, que geralmente ele vai ler, tipo, aba, não sei como é que tá em português, vai ler assim, aba, oi. Oi. O que quer dizer esse oi? Nada. Agora, se você pensar assim, aba Drupal Brasil. Então, a gente sabe que aquela página que a gente está ali é a página da Drupal Brasil. Então, tem que descrever claramente o que é aquela página. Então, é uma coisa muito importante da gente fazer, que é aquele title lá do nosso site. Próxima coisa, formas de navegação. A gente sempre tem que oferecer alternativas para o usuário para navegar naquele site. Ou seja, tem o mouse? Tem. Mas a gente precisa, lá como eu falei, a gente precisa que esse site também seja acessível pelo teclado. Ou seja, tudo que a gente for fazer através do mouse também tem que dar para fazer através do teclado. E touchscreen é muito importante que... Agora que eu vi ali que o Pokémon está aqui, aí, Poké, obrigada. Em touchscreen, é muito importante a gente tem aquele, por exemplo, no Google Maps, que a gente usa aquele movimento de pinça para dar zoom, mas se você reparar lá no cantinho, tem um botãozinho de mais, menos, que você consegue clicar ali para poder dar um zoom da mesma forma. Então, assim, você tem que sempre ter essa alternativa que a gente fala de toque único, né? Que ou você clica lá, ou então dá um toque com o dedo e você consegue da mesma forma dar o zoom naquele elemento. Então, é muito importante isso, tá? Outra coisa importante também,
como eu falei, de diversas formas de navegação pela página. Por exemplo, a gente tem uma lista de páginas, tem uma tabela de conteúdo, tem o mapa do site, tem aquela barrinha de busca que a gente consegue buscar dentro do site. Então, aí a gente vai dar várias opções para o usuário. Então, ele fica à vontade de navegar da forma que ele precisa. Uma exceção de colocar, digamos assim, nesse mapa do site, seria aquelas páginas, por exemplo, a página de pagamento. Não é sempre que o usuário vai para a página de pagamento. Então, realmente, ela não precisa estar ali naquela árvore. Mas, só toma cuidado com isso. Não precisa ter tudo, mas as coisas mais importantes dali da navegação do seu site, tá? Os pontos de referência. O que são os pontos de referência? São as landmarks. O que é uma landmark? É aqueles blocos do seu site. Então, é importante que a gente demarque esses blocos importantes, porque os navegadores de tela, os leitores de tela, desculpa, eles têm atalhos para você navegar através desses landmarks, através desses pontos de referência. Então, se você demarcar ele corretamente, então o usuário ele vai ter aí a liberdade de navegar no seu site através dessas marcações. Ou seja, você tem que sempre está demarcado através do atributo role ou do atributo área, tá? Esses blocos do seu site. É para botar role em tudo? Não precisa tacar role em tudo, mas taca nos lugares importantes que são ideais para o usuário conseguir navegar no seu site corretinho, tá bom? Próxima coisa, o contraste. O contraste ele é muito importante porque é ele que vai ajudar com a percepção dos componentes, ou seja, a diferença ele é a diferença entre a cor do fundo e a cor, por exemplo, do seu texto. Por exemplo, um contraste alto, ele prejudica a leitura de textos, a visualização de objetos. Para quem tem baixa visão, um contraste baixo também pode causar bastante impacto. Por exemplo, uma coisa muito clara num fundo claro, aí não enxerga. Quem tem baixa visão não consegue enxergar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o contraste de cores. Se você verificar lá na documentação do WCAG, vai ter uma... Caiu o meu caderno. Vai ter uma determinação a proporção de contraste que a gente tem que ter entre esses elementos. Então, ele é bastante importante. O foco, como o próprio nome diz, onde está o foco da página, ele tem que ser óbvio. A gente tem que estar bem descrito, tem que estar bem claro onde está o foco da página. Por quê? Primeiro, quem tem baixa visão vai usar aquela demarcação do foco para saber onde está mais ou menos no site, tá? E também, quando você estiver navegando por teclado, utilizando, por exemplo, leitor de tela, aquele foco vai ser o que vai ser oralizado para o usuário. Então, isso tem que estar bem claro aonde o usuário está. E cuidado, às vezes acontece, tem, por exemplo, modais ou carrossel, enfim, que são automáticos, que o foco vai mudando. Isso você pode causar uma confusão na cabeça do usuário. Ou, por exemplo, um modal, que você abre um modal e você não tem como sair daquele modal. Então, você tem que tomar bastante cuidado com isso, que tem que ter sempre uma forma do usuário conseguir voltar para onde ele está, navegar naquele conteúdo, por exemplo, naquela modal, fechar e voltar para a página principal. Por quê? Para não tomar cuidado para não causar armadilha. Já pensou se ele ficar preso eternamente naquele loop dentro daquele modal e ele quer sair, não sabe o que é, não sabe sair? Então, tomar cuidado com isso, tá? Os títulos, é o que eu falei agora há pouco lá, que eu ia falar um pouquinho mais sobre os headings, né? Que é o H1 até o H6. Como eu falei, ele que vai definir a estrutura do seu site. Toda aquela hierarquia, tudo vai ser definido através desse H1 até H6. Antigamente, a gente só podia ter um H1 na página. Atualmente, com a atualização aí com HTML5, a gente descobriu, foi visto que é ideal que por exemplo, cada seção a gente tenha uma hierarquia de headings para a gente definir melhor a estrutura daquele site. Então, assim, hoje em dia, a cada seção do nosso site, a gente pode ter uma hierarquia de H1 até H6. Só lembrando de não furar essa hierarquia. Ou seja, eu posso botar um H1 e em seguida botar um H3? Poder, você pode, o ideal? Não é. Então, assim, use sempre a hierarquia. Eu vou usar um H1, H2, H3, 4, 5, até o 6.
Então, assim, lembre-se de sempre seguir essa hierarquia, tá? E todos esses headings, ele... Não, Giancarlo, ele não reclama. Agora, com o HTML5, ele entende que cada seção ela pode ter o seu heading principal, que é o H1, tá? Antigamente ele reclamava. Então, agora não. Então, assim, você consegue ter aí, desde que, como aquele último pontinho ali, todos os seus títulos, eles têm que ser claros e descritivos. Você também não vai botar um título, por exemplo, um título de 15 linhas. Não faz muito sentido. Então, assim, ele tem que ser claro, tem que ser conciso ao ponto de você conseguir entender. Então, não tem problema ter mais de um H1 na página por conta disso, desde que cada um esteja na sua seção. Ou seja, na mesma seção ter 2 H1, aí sim o SEO dá uma reclamada. Beleza? Depois me diz aí se eu te respondi. Na parte de listas. Cara, sempre utilizar as tags OL ou UL para envolver a sua lista. Por quê? Elas têm aquele sentido semântico e vão dizer aí para as tecnologias assistivas que a partir dali será cuspida e será lido uma lista. Então, essas tags AOL para listas ordenadas e UL para listas não ordenadas. E dentro dessa lista, cada item dessa lista ele deve estar com o seu LI. Uma coisa importante de falar das listas, você pode usar aquele atributo, tem um atributo chamado role list, uma role chamada list, e tem uma role list item. Você pode usar elas também, se você quiser descrever mais. Mas como a tag OL, UL e a LI, elas já são semânticas, tenta evitar de colocar, tipo, elas com a role list ou a role list item, no caso da LI, para evitar confusão aí dos leitores, tá? Então, se já está usando elas, ele já vai ler como uma lista, beleza? É que acontece muito de você usar essa redundância para ter certeza, mas evita isso porque você pode causar uma confusão aí no leitor, tá? Sobre os links. Se a gente tem um link, a gente deve usar a tag A, que ela é que é feita para links. Às vezes acontece da gente ter um link, no caso, num button, que, por exemplo, ancora com uma coisa na mesma página, por exemplo, aquele botãozinho de voltar para o topo, ele pode ser um button, porque ele está referenciando a mesma página. Não é o ideal, mas você pode colocar também no button, mas o ideal é mesmo no link você usa uma tag A, que é a de link, tá? Então, assim, você tem que deixar bem claro na sua página que aquilo é um link, ou seja, ele tem um contraste, às vezes, geralmente, os links ele tem aquele sublinhadinho, né? Que é para dizer que aquilo ali, para diferenciar que aquilo ali é um link, tá? Você pode usar o area label ou o area labeled by para distinguir. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que eles são, mas basicamente é para dar aí um título ideal para aquele elemento, que no caso que a gente está falando aí é o link. Se evitar ter links com o mesmo texto, por exemplo, leia mais. Tipo, tenta dar uma explicada através, por exemplo, do area label ou area labeled by, de leia mais sobre o quê? Visualmente pode até estar escrito vários leia mais. É o ideal? Não, mas pode até ter. Mas use o area label, que o area label ele vai meio que substituir aquele texto do botão, né, do link, para uma coisa mais descritiva, para deixar muito claro qual é o propósito daquele link, tá? Evitar também colocar, tipo, só cor para diferenciar, como eu falei, o link. Tenta botar uma coisa mais visual para que ele tenha, para ter a garantia que o usuário vai entender que aquilo ali é o link, tá? E tem outra coisa também que é bem importante, que é dar formas de o usuário pular um conteúdo através daqueles links. Ou seja, às vezes eu tenho um menu, como eu dei aquela explicação lá na frente, tem um menu, aquele menu tem 300 itens, dá uma forma da gente pular aquele menu, por exemplo, o carrossel. Pensa num carrossel que eu tenho vários cards, vários cartões, cada cartão tem um link, e eu tenho, por exemplo, 300 cartões no carrossel.
Se cada cartão tem um link, eu vou ter que dar pelo menos aí 600 tabs para poder pular aquele carrossel. Ninguém tem paciência, né? Então, antes daquele carrossel, bota um linkzinho para você pular aquele conteúdo para poder o usuário ter essa escolha de não passar por aquele conteúdo, principalmente se for um conteúdo muito longo. Outra coisa também que é muito importante, que é até uma das regulamentações do WCAG, é que a primeira coisa do nosso site, da nossa navegação do nosso site, tem que ser um botão para pular para o conteúdo principal do nosso site. Então, assim, o primeiro tab que eu dei, eu carreguei a página, eu dei o primeiro tab, seria um botãozinho para pular para o conteúdo principal do nosso site. No geral, esse conteúdo, ele tem que estar escondido, esse botãozinho, esse linkzinho, ele tem que estar escondido. Ele só é revelado, obviamente, quando a gente dá o tab, né? Ele aparece para que quando o leitor de tela, a primeira coisa seja, tipo, pule para o menu principal, a parte principal do site. Então, essa parte principal pode ser, por exemplo, um título, pode ser o main mesmo, enfim, você que define. Mas o ideal é ter para pular, porque às vezes o usuário já sabe para onde ele quer ir no site. Ele não quer navegar, por exemplo, aquele menu todo lá em cima para ir chegar no conteúdo. Então, isso é muito importante da gente ter também no nosso site. A parte de tabelas. A formatação da tabela é muito importante, porque se você colocar um conteúdo meio distinto, ou então, por exemplo, botar vários títulos no meio daquela tabela, aquilo pode ficar confuso para o usuário. Então, tenta colocar o seguinte: se eu tenho uma tabela, eu vou colocar uma tabela para cada coisa. Não tenta colocar uma tabela com tipo mais títulos. Então, assim, se ela está mal formatada, vai dificultar bastante para o usuário identificar aquele conteúdo. Não só usuários com deficiência visual, mas também com deficiência cognitiva. Ele não vai entender direito o que é aquela tabela. Então, tenta manter só um título para linha, um título para coluna e assim o leitor ele vai ler da forma correta. E usar, como eu falei, usar as tags semânticas e usar essa parte do scope ali que eu escrevi um pouco mais abaixo. Ou seja, usar o scope call para identificar qual é o título da coluna e o scope row para identificar qual é o título da linha. Usar as TDs para cada célula da linha. Toda a nossa tabela tem que estar envolvida aí por um table para que identifique que aquela região a partir dali vai ser uma tabela e que essa tabela esteja identificada com um caption, ou seja, um títulozão geral para a nossa tabela. Se você quiser detalhar um pouquinho mais, aí sim você pode ir. Cada área, enfim, da sua tabela, você pode usar o T-head, o T-body e o T-foot para identificar. Mas tenta não usar, se você colocar já direitinho o scope row, o scope call e os TDs, já tenha certeza que a sua tabela já vai estar bem acessível e já vai estar bem entendível aquele conteúdo. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Só reforçando, como eu falei, evitar usar múltiplos títulos para ir de linha e coluna para não causar confusão aí nos usuários. Botões, tá? Como eu falei, a gente tem a nossa tag button. Então, se possível, use ela, tá? Então, não use, como eu falei, uma div, um A, um spam até, que eu nem coloquei aí, um spam, uma imagem para fazer de botão. Então, assim, se a gente tem uma tag button, usa ela para que os nossos leitores leiam corretamente o propósito do botão. Ah, mas eu quero usar... Ah, beleza. Você vai usar uma div, vai usar um A, enfim. Tenta colocar role button, pelo menos, para indicar que aquela div, aquele A, aquele spam, imagem, enfim, ele é um botão, tá? Para que seja lido corretamente no leitor de tela. E sempre colocar um label associado àquele botão, para que diga qual é o propósito daquele botão. Por exemplo, eu tenho um botão de comprar. O botão está lá, o texto que está escrito no botão é comprar. Já pensou se você coloca um label falando assim,
Carrinho. Aí o pessoal vai botar assim, carrinho. Tá, mas o carrinho é o comprar? Carrinho vai botar no carrinho? Ou ele já vai comprar direto? O que ele vai fazer? Então, assim, tenta colocar o label, tá? O título desse seu botão de uma forma que descreva realmente qual é a proposta daquele botão, para que não haja nenhum tipo de confusão com aquele elemento, tá? Carrossel. Primeira dica, não use. Ele é completamente ruim para as tecnologias assistivas. Como exemplo que eu dei lá, já pensou se eu tenho um carrossel com 100 itens, cada item... É bem isso, Marcelo. Cada item com... designer adora um carrossel, mas a gente tem formas de melhorar eles. Eu vou falar um pouquinho aqui agora. Cada item, ele tem um link, tem 2 links, por exemplo. Aí já vão para 900 tabs para passar. Aí pensa, né? Então, o ideal é o seguinte. Primeiro, antes do seu carrossel, você tem aquele botãozinho lá de skip. Lembra que eu falei para você pular aquele carrossel? Então, assim, se o usuário não quiser passar para aqueles 100 cards do seu carrossel, então você consegue pular esse carrossel. Então, a primeira coisa. A segunda coisa, tem aqueles carrossel que andam automático, por exemplo, a cada 2, 3 segundos muda o slide. Tem um botão, lembrando sempre que esse botão tem que estar bem visível, né? Com contraste. Tem um botão de play e pause, para que a gente possa controlar aí essa girada aí do carrossel, tá? E todo o conteúdo do seu carrossel tem que estar acessível pelo teclado, tá? Então, tem que lembrar bem disso. Então, assim, você fazendo isso, você pode ter, se o design não quiser falar assim, não tem que ter, você fala, então, beleza, pode botar o carrossel, designer, mas olha, tem que ter isso, tem que ter o play pause, tem que ter o skip, tem que ter uma forma, e você tem que garantir, como desenvolvedor, que você vai conseguir acessar tudo aquilo através do teclado. Beleza? Aí, você não precisa convencer o cliente, mas tem que convencer pelo menos isso. Tem pelo menos o mínimo para que você consiga aí atingir esse critério de sucesso aí. Os menus, ou seja, os menus são a navegação do seu site, geralmente a navegação principal do seu site. Então, esse menu é importante que ele tenha o area label dele específico. Ou seja, nesse area label dele, ou seja, tenha descrito que aquilo é um menu, tá? Se você tiver mais de um menu naquela página, botar que é, por exemplo, menu principal, menu secundário, para que o usuário tenha certeza de qual menu ele tá? Então, ter uma coisa aí bem descritiva, por exemplo, onde eu trabalho aqui, a gente tem, em alguns sites, a gente tem 2 menus. Então, tá bem descrito qual é o menu principal e qual é o menu secundário. Então, assim, isso tem que estar muito bem claro, tá? Sabe aquele que geralmente em celular, ou então quando você tem um monitorzinho menor, um tablet, a gente tem aquele menu que a gente chama menu hambúrguer, ou qualquer outro tipo de ícone que você for colocar, né? Sinaliza que aquele ícone é um holy button, bota holy button nele, para a gente saber que aquele é o botão que vai abrir o menu. E ainda dizer, através do area label, que aquilo ali é realmente o menu, tá? E a gente também tem esse area expanded. O que é esse area expanded? Vai dizer se o nosso menu está aberto ou fechado para o nosso leitor de tela. Então, é muito importante, não esqueça de colocar tudo isso para dizer se nosso menu está fechado ou aberto, porque o leitor de tela ele vai falar que aquele menu está aberto, está colapsado, ou está aberto ou está colapsado, se está aberto ou está fechado. Então, esse area expanded ele é muito importante nesse ponto. Formulários são nossos famosos forms. Então, assim, a maioria dos sites ele tem forms. Então, assim, evitar. Às vezes acontece que a gente começa a preencher alguma coisa, né? E a gente preencheu, por exemplo, o telefone, ele já vai automaticamente para o próximo campo. Evitar fazer isso, porque o usuário pode ficar perdido. Outra vez ele colocou o telefone errado, na hora que ele clicou no último número, ele se tocou que estava errado, já está em outro campo, ele já não sabe mais onde ele está. E aí ele não sabe como voltar, por exemplo, para poder... Ops, foi sem querer. Ele não sabe onde é que está para poder, por exemplo, corrigir. Então, evita essa parte de avanço automático
com JavaScript aí para não causar confusão aí na sua navegação, tá? E também de reorganizar os elementos com aquele order do CSS. Então, assim, é bem ruim isso para a tecnologia assistiva, porque, e primeiro que a navegação também não fica óbvia, por exemplo, lembra que eu falei que tem que a navegação, ela tem que ter uma ordem, que tem uma ordem clara. Então, se você reorganizar aquilo através do CSS aí, pode causar uma confusão também para o usuário que tá mexendo nesse site. Então, assim, tem que ter isso muito em mente. Autocomplete, ou seja, muitos sites têm aquele autocomplete, mas não tem problema ter o autocomplete. Por exemplo, tem várias partes. Um exemplo bom é quando você vai comprar uma passagem de avião. Primeiro você preenche o seu nome lá, tal, depois você tem que preencher os dados do passageiro. Então, no geral, é a mesma pessoa. Então, dá uma forma, um suporte para aquele usuário, já falando assim, ó, você completou, ó, é o mesmo nome de cima? Posso completar isso aqui para você? Então, assim, tem que dar esse suporte, tem que deixar isso muito claro para o nosso leitor de tela, tá? Então, até, além dessa parte de ajudar, né, do autocompletar, para evitar erro também, tá? E quando tiver algum erro também no formulário, esse erro também tem que estar bem descrito e para ele saber aonde está aquele problema para ele poder corrigir, tá? Lembrar sempre que aqueles campos do formulário tem que estar com contraste de cor bom para que o usuário, por exemplo, de baixa visão, ele consiga navegar naquele seu formulário, tá? Os campos, eles têm que estar com o label visível, ou seja, nome do usuário. Tem que estar escrito nome do usuário e ter um campo embaixo para ele colocar o nome do usuário. Ou então, no mínimo, não é ideal, mas ter aquele placeholder, né? Ou então, se não tiver muito visível, colocar através de um area label, por exemplo, botou só no placeholder. Às vezes, a sua tecnologia SEO não lê aquele placeholder. Então, você coloca um area label ou area labeled by, coloca uma role para dizer exatamente o que é aquele campo. Então, assim, se tiver um campo muito complexo, por exemplo, campo de CPF, no geral a pessoa vai tentar colocar o ponto e o tracinho. Então, coloca uma instrução. Não precisa preencher com pontos, não coloca ponto, tem traço, coloca só os números. Então, deixa isso bem claro no seu formulário, ou seja, dê todas as instruções para que o usuário tenha uma boa experiência ao preencher aquele seu formulário. E também tomar cuidado com o auto-submit. Às vezes tem formulários que tem auto-submit. Então, tomar cuidado disso que se, de repente, o usuário colocou alguma informação incorreta, ele não vai ter chance de corrigir. Então, tem que tomar cuidado com isso também, tá? Agora, o famigerado Tab Index. Chegamos na parte dele. O que é o Tab Index? Ele é um atributo global. Basicamente, todas as nossas tags a gente consegue colocar ele. Então, ele é o que vai determinar qual é a ordem de leitura daquele item na nossa árvore de acessibilidade. Ou seja, cada tab index ele vai ter um valor. A gente pode ter 3 valores aí possíveis. O primeiro que eu vou falar é quando a gente bota um tab index negativo, -1. Ou seja, quando a gente coloca um tab index -1, a gente está tirando aquele elemento da nossa árvore do DOM. Ou seja, ele vai continuar lá, visível, né? Você consegue, por exemplo, com JavaScript, acessar ele, ou então por um clique do mouse, para quem está enxergando, ele vai estar lá. Só que ele não vai ser lido, por exemplo, por um leitor de tela. Então, você consegue aí manipular e tirar esse elemento da nossa leitura. O tab index 0. No geral, aqueles elementos semânticos que eu falei para vocês, aquelas que têm algum sentido semântico, aquelas tags, elas já têm algumas que têm foco nativo. Então, como ela tem foco nativo, você não precisa colocar o tab index 0. Lembra aquele alerta que eu coloquei lá nos primeiros slides? Então, assim, por exemplo, um link, um button, ele já, automaticamente, o leitor de tela já vai passar por eles, porque já é programado isso internamente para que ele passe. Mas, por exemplo, tem uma div, lembra lá que eu falei? Tem uma div que a gente precisa que aquele leitor passe por aquela div para dar algum sentido para o nosso conteúdo. Então, eu posso colocar um tab index 0 naquela div para incluir aquele elemento na nossa árvore de acessibilidade e o leitor passar por ele e ler da maneira correta.
Mas, como eu falei, usem com tendência o Tab Index 0, para que não tenha problemas aí na experiência do usuário na navegação do seu site. O Tab Index positivo, com valor positivo 1 ou qualquer outro valor positivo, ele vai trocar a ordem do foco. Então, usa ele também com bastante tendência. Lembra lá que eu falei do CSS para evitar reordenar esse elemento? Também evita usar o Tab Index com valor positivo para que não afete aí a experiência do usuário na navegação do seu site. Porque ele vai jogar na frente. Por exemplo, se eu tenho um elemento com Tab Index 1, que está lá no final da página, ele vai ser lido primeiro, antes do primeiro elemento da sua página. Por exemplo, se o primeiro elemento da sua página tiver um Tab Index 0 ou tiver foco nativo. Então, assim, evita para não criar confusão aí na navegação. Só salvo se você realmente precisa que aquele elemento tenha essa mudança de ordem, mas tenta repensar aí para ver se realmente faz sentido colocar esse tab index positivo, tá? Então, essas observações eu já até meio que já dei uns toques aí em cima. Então, a primeira é isso que eu falei para evitar do tab index positivo, tá? Evitar o tab index 0 ou positivo, enfim, naqueles itens não interativos, por exemplo, uma div, um spam, né? Mas salvo algumas exceções, a gente pode colocar, e só reforçando que elementos que já possuem foco nativo, por exemplo, como o link, o A, né? O button, ele já tem foco, o eleitor já vai passar por eles automaticamente. Então, você não precisa, por exemplo, botar um tab index 0 no button. Isso aí pode até causar uma certa confusão para o leitor de tela. Então, assim, evita, ele já tem foco. Pode ficar tranquilo que vai passar por ele. Parte de imagens. Lembra lá que eu dei o exemplo no nosso primeiro critério lá, que era a percepção? O leitor de tela não consegue literalmente ler uma imagem. Então, a gente tem que ter uma descrição textual para aquela imagem. E isso é feito através do nosso atributo alt. Então, qualquer imagem que você tiver no seu site tem que ter esse atributo alt. Então assim, isso é bem importante. Então, assim, esse alt ele deve ser bem curto, ou seja, finaliza com ponto final. Por quê? No geral, a sintetização da voz, quando ela chega no ponto final, ela dá uma parada. Então, é só mesmo para ter essa parada, ter esse respiro antes do próximo conteúdo, para não ficar lendo tipo, tudo em sequência. Então, é o ideal isso. E por que curta? Você não vai botar um texto de 20 linhas para descrever uma imagem. Então, assim, você vai botar uma descrição muito básica. Ou seja, vou dar um exemplo. Se eu tirasse uma foto minha agora, no alt ia estar, tipo, mulher, cabelo cacheado, com blusa preta, e pronto, já tá bom, já é uma boa descrição. Curta e já tá descrevendo que sou eu que tô na foto. Ou seja, no máximo com um fundo branco. Uma camiseta preta com fundo branco. Então, assim, o máximo já tá bom, já consegue me descrever bem, e o usuário já vai entender que aquela foto é uma foto de uma mulher. Então, assim, não vai colocar, tipo, cada detalhe. A mulher tem 800 pix, eu só tenho 8, que tem o cabelo cacheado com a ponta vermelha, tipo, não precisa botar muita coisa. Então, assim, seja bem curto e conciso e que descreva exatamente aquela imagem. Evitar colocar por exemplo, foto de uma mulher com cabelo cacheado e camisa preta. Porque o leitor de tela ele já vai falar que aquilo ali é uma foto. No final, ele já vai dizer que é uma imagem. Então, você não precisa colocar que é uma foto. Ou um gráfico, por exemplo, se for uma imagem de um gráfico, ele já vai dizer que aquilo é um gráfico. Então, você não precisa colocar isso. Até porque vai ficar, tipo, foto de uma mulher, no final vai falar, foto. De novo, então não precisa, tá? Tem algumas imagens, por exemplo, a Wikipedia, ela costuma ter, por exemplo, uma imagem e embaixo tem algum texto falando sobre aquela imagem ou, por exemplo, descrevendo alguma coisa que já está escrito no texto. Como ele já está descrito, não precisa colocar um alt naquele elemento, porque ele já vai ser descrito aquela imagem depois no texto que está ali seguido daquela imagem. Então, você já tem esse texto aí relacionado, você não precisa. Mas, como eu falei, tem que ter o atributo alt, mesmo que ele esteja vazio
como tá aí na imagem, tá? O Area Label. O que é o Area Label? Como eu falei, ele vai ser um textozinho, tá? Para dar um rótulo para aquele elemento. Por exemplo, eu tenho aí um exemplo de um menu de navegação. Eu tenho um menu com uma lista, tá vendo aí, ó? Esse menu, ou seja, o nave, ele é uma lista com 3 itens, tá? E ali, na nossa área label, eu estou descrevendo que é uma navegação com itens. Então, quando ele passar por esse elemento, ele vai falar que é um menu de navegação, que é uma navegação com itens. Então, eu estou descrevendo exatamente o que eu tenho ali naquele meu elemento, o que está descrito ali. E principalmente esse area label deve ser bastante usado se aquele elemento ele não tiver nada visível assim que você tenha, por exemplo, como no formulário, que você pode ter um campo com placeholder lá, nome, mas não está visível. Então, eu posso colocar um area label falando que aquele campo é para o campo de nome. Então, toma bastante cuidado que sempre tem que ter um título descritivo para aquele elemento. Então, tem que ter um rótulo para aquele elemento para que o leitor de tela leia corretamente e o usuário consiga entender o que está passando ali naquele pedaço ali que está sendo lido. O area labeled by é a mesma coisa. Se o elemento não está, se o título, o rótulo, ele não está muito claro, então eu coloco o area label. Mas, por exemplo, nesse menu, tá vendo que é o mesmo menu que eu tinha antes ali, só que agora ele tem um H2 ali dentro dizendo que é um menu com itens. Então eu já tenho essa descrição ali. Se eu botasse um area label colocando escrito menu com itens, eu ia falar navegação, menu com itens. Depois eu ia ler menu com itens, heading 2, ou seja, título de level 2. Eu ia estar repetindo aquilo. Como eu já tenho essa descrição ali e eu tenho um ID que identifica aquele título, aquela descrição, então naquele área labeled by eu só referencio o ID daquele elemento. Então com isso eu consigo que ele coloque o título, leia de maneira correta aquele título. Então, eu não preciso escrever isso 2 vezes, tanto no area label quanto no H2. Já uso o labeled by, ele já faz esse papel para você. Agora, as roles. As roles, como eu falei, elas são muito importantes para dizer exatamente o que é aquele elemento. Ou seja, para dar aquele rótulo correto para aquele elemento, para que o leitor leia aquele bloco, enfim, de maneira correta. Como eu já tinha dado até o exemplo antes, para a lista, a gente usar o role list, né? Se você não for usar no LLI, evita duplicar aí essa rotulação para não ter confusão no seu elemento, mas, por exemplo, se você usar uma div para fazer, que não é o ideal, se usar uma div, coloca aquilo como uma role list e cada item de dentro daquela div com a list item, para você definir que aquilo ali é uma lista, para o leitor ler corretamente. Para abas, às vezes a gente tem aquele site que você clica nas abinhas assim e vai mudando o conteúdo dentro. A gente também tem a role tab e a tab list para definir aqueles itens. Essas 2 roles são muito importantes porque elas vão dizer para o navegador, através do navegador, não, desculpa, para o leitor, quantos itens tem naquela lista. Então, geralmente, eles falam assim, item 1 de 3 de uma lista, item 2 de 3 da lista, item 3 de 3. Então, assim, ele vai dizer isso. Então, é importante para o usuário saber onde que ele está e não se perder ali naquele conteúdo. Assim como no tab, vai falar, tipo, tab 1 de 4, tab 2 de 4 e assim por diante. Então, assim, é muito importante isso para que esse leitor ele verbalize essa contagem de elementos. A role link, como eu falei, você pode usar, por exemplo, um botão para fazer um link. É o ideal? Não, mas você pode, desde que ele esteja rotulado aí com a sua role link para dizer que aquele botão ele está servindo como um link naquele momento. Assim como a role button, você pode usar um A para fazer um botão.
Por exemplo, no Bootstrap a gente até tem esse exemplo. Se você colocar lá as classes de botão, aquele link ele vai ter a visual do botão, mas ele é um link. Então você coloca a role button para dizer que apesar do visual de botão, aquele link ele é um botão. E tem vários outros tipos de roles, tá? Estou mostrando aqui só as principais, as mais usadas aí para demonstrar para vocês, mas como eu falei, lá no finalzinho eu coloquei bastante link que vai referenciar toda a documentação, tanto WCAG ou até outros links interessantes que vão ter aí todas as roles que vocês podem usar. Agora eu vou falar um pouquinho de boas práticas de HTML. O que é importante? Sempre ver se todas as tags foram abertas e fechadas corretamente. Porque às vezes você tá usando uma lista, por exemplo. Eu tenho um L aberto, eu botei todos os LIs, eu esqueci de fechar aquele L e eu continuei colocando conteúdo no site. Isso vai causar uma confusão geral no nosso leitor de tela. E até mesmo na navegação para o usuário, porque ele não vai conseguir entender se ele já saiu da lista, se ele não está. Enfim, vai ficar bem confuso. Então, garanta sempre que os elementos eles foram abertos e fechados corretamente, tá? Se esses elementos eles estão na sua hierarquia, ou seja, eu não posso botar um LI fora de um L, que não vai fazer sentido e vai causar também confusão no nosso leitor de tela. Os IDs, vê se não tem ID duplicado, porque o ID geralmente é usado para referenciar. Lembra lá que eu falei do Area Labeled By? Já pensou se eu tivesse 2 IDs iguais? Como é que ele ia saber qual é o label daquele elemento? Então, se atente bastante a isso. Use um linter. O que é um linter? Ele é uma ferramenta que auxilia na análise do seu código. Ele indica se tem erro de programação, se tem bug, se pode causar algum bug, alguma coisa assim. Então, tenta usar um linter que geralmente eles são pré-programados para fazer alguns tipos de análise que te ajudam bastante na hora de codar. Então, eles te ajudam a ver. Por exemplo, você botou um LI fora, ele dá um alertinha lá, fica vermelhinho, então você consegue corrigir aquele tipo de problema para quando você for renderizar, não ter nenhum problema com as tecnologias assistivas. Do CSS, uma das boas práticas eu já falei, evitar reordenar os elementos para o CSS lá, como eu já tinha falado antes. Próxima é o Visibility Hidden. O Visibility Hidden, ele vai esconder aquele elemento visualmente. Só que, literalmente, ele é só visual. Você não vai esconder aquele elemento, não vai retirar aquele elemento da nossa árvore do DOM e, consequentemente, da nossa árvore de acessibilidade. Então, o ideal é que a gente use o Display None. O Display None realmente ele vai arrancar lá do nosso DOM, vai arrancar da nossa árvore de acessibilidade, aí o leitor de tela realmente não vai ler. Porque já pensou, você passar lá, tem um elemento com visibility hidden, ou então, por exemplo, para esconder, você joga uma opacidade 0 naquele elemento, mas ele continua ali. Então, o leitor de tela ele vai ler. Isso pode causar algum tipo de confusão. Por exemplo, a gente tem carrossel que tem aquelas setinhas para avançar e voltar. No geral, quando você está no primeiro elemento, aquela setinha da frente, ela tá escondida. E óbvio, é a mesma coisa quando vai para o último elemento, a setinha de avançar, ela fica escondida. Então, assim, você vai esconder ela, usa aí o Display None, para evitar que o leitor de tela ele passe por aquele elemento que não existe visualmente, ou então, às vezes, pode causar uma confusão para o seu usuário. Outra coisa muito importante, como eu falei, o foco, ele é muito importante. Então, assim, o usuário precisa saber onde está o foco do elemento. Então, evita utilizar o outline none. O outline é aquela bordinha que fica em volta do elemento, do foco, que mostra onde é que está o foco. Então, evita botar um none nela. Por quê? Porque aquilo vai dizer para o usuário onde é que ele está. Então, para ter aquela parte do usuário saber onde ele está, mesmo que um usuário, por exemplo, com baixa visão, ou que uma tecnologia assistiva ele não leia aquele elemento corretamente. Então, evite usar o outline none. Acabou que eu pulei um elemento ali. O Area Hidden True.
O area hidden, ele é um elemento que vai dizer para o nosso leitor de tela se aquele elemento ele está escondido ou não, tá? Então, se você realmente entende que aquele elemento ele não tem que ser lido, você também pode usar o area hidden true. Se você quiser que esse elemento continue, por exemplo, visualmente na tela, mas que o leitor não passe por aquele elemento, tá? Diferente do display none. O display none ele vai desaparecer, inclusive o display none, o visibility hidden, enfim, ele vai desaparecer visualmente. O area hidden true não, ele vai continuar lá, só que ele vai estar escondido apenas para o leitor de tela, tá? O outline, já falei, para não tirar o outline, para deixar bem claro onde aquele elemento, onde o foco daquela página tá, evitar alterar as ordens, e também que é muito famoso com nossos designers. Desculpa, Gia, eu não tinha visto antes a sua pergunta. No P vale colocar um tab index? Depende do que você precisa. Você precisa realmente que aquele conteúdo seja lido? Às vezes é um conteúdo muito grande que pode causar uma confusão. Então, assim, pensa se vai ser lido. No geral, o leitor de tela, ele passa, digamos assim, reto pelos P's. Mas ele tem um atalho para você chegar naqueles P's. Então, pensa nisso, que de repente não é uma coisa que é importante colocar na nossa árvore de acessibilidade. Mas se o usuário quiser ler, ele consegue navegar através do atalho. Aí é mais pensamento mesmo de qual a melhor forma da experiência que você quer para o seu usuário. Respondi? Desculpa, eu não tinha visto sua pergunta antes. Sobre incluir, voltando aqui na sequência, evitar incluir conteúdo com CSS. É muito famoso com os designers, essas coisas assim, querer que coloque coisa através daquele after e before. Aquelas propriedades after e before no CSS. O que acontece? Você vai incluir aquilo e o leitor de tela, ele não vai ler correto. Você vai botar um ícone, por exemplo, do menu hambúrguer. O pessoal gosta de montar ele através de CSS, né? Através do after e before, enfim. Você monta ele através de CSS, só que o que acontece? O leitor ele não vai ler aquilo lá como um ícone. Então, se você puder botar realmente um ícone, colocar o area label correto, ou até usar uma imagem, dependendo do que for, não é o ideal, mas usar uma imagem, botar o alt correto. Então, assim, evita usar o after e before, só realmente em últimos casos. O after e before, eles têm uma ressalva que quando você botar lá o content, você consegue, depois do que você colocar no content, colocar um espacinho, e o que você colocar depois, ele fica como se fosse um alt. Então, assim, ele vai criar aquilo com CSS, ele vai ter um alt, vamos botar assim, como nas imagens, para descrever aquele elemento, só que tem um problema. O Safari, ele não lê esse alt e quebra a sua página quando ele tenta ler, quando ele tenta montar aquele elemento através do content e do after e before. Então, assim, evita usar, porque eu já tive um problemão aqui na empresa por conta de um alt que foi colocado através do after e before. Então, assim, realmente evite usar o after e before. Último caso, ok, mas se atente a isso. JavaScript. Evite usar o Safari também, mas assim, vamos evitar intrigas. Bem isso. Até porque, realmente, fazendo só um parênteses disso do Safari, o iOS, ele tem bastante problema com tecnologia assistiva. O VoiceOver, ele lê bastante coisa que não devia. Por exemplo, você bota um area hidden true na coisa e ele continua lendo. Então, assim, tem algumas partes que você tem que tomar bastante cuidado com o VoiceOver. Porque ele realmente quebra bastante. Por exemplo, os P's, que eu tinha falado até, citando o P, que eu tinha falado para o Giancarlo, o VoiceOver ele vai passar por todos os P's. Então, assim, no geral, se você botar no NVDA, algum outro tipo de leitor, até mesmo o Talkback, ele também faz isso. Ele vai passar por todos os elementozinhos da sua página, independente de se você escondeu eles ou não. Se você não escondeu através, por exemplo, do display none, ele vai ler. Então, assim, ele é bem complicado, o VoiceOver. Então, assim,
tem que tomar bastante cuidado isso. Lembra lá que eu falei que um dos princípios era da robustez? Então, assim, dependendo, se você fizer um código bem bom, bem, digamos assim, bem escrito, você não vai ter problema com o VoiceOver. Mas, no geral, se você deslizar um pouquinho, o VoiceOver ele vai te pegar aí, porque ele vai pegar alguma coisa errada. Então, assim, tenta maximizar ao máximo, que aí você consegue cobrir aí todos os tipos de leitores. No geral, o TalkBack, o VoiceOver e o NVDA, que é o principal, mas eu vou falar um pouquinho mais deles para frente. Voltando ao JavaScript, todo o conteúdo que você for inserir através de script tem que ser acessível. Um exemplo é quando você tem um formulário que você tem algum erro. Aí, geralmente, depois aparece aquelas mensagens de erro. Então, assim, aquela mensagem de erro, ela tem que ser acessível. Ou seja, ela tem que ser vocalizada para o usuário, para ele ter certeza que aquele conteúdo que foi colocado depois, ele vai conseguir acessar. Um outro exemplo também, você vai entrar fazer uma busca. Por exemplo, eu entrei no Google, fiz uma busca. Primeira página está em branco embaixo. Depois ele vai aparecer 200 resultados para sua pesquisa. Então, assim, esse elemento, por exemplo, 200 resultados, ele seja lido, garanta que ele vai ser lido pelos leitores de tela, que ele vai estar visível para um usuário, por exemplo, com baixa visão, que tenha um bom contraste. Então, assim, garanta isso, tá? Evitar aquelas armadilhas que eu falei. Por exemplo, vai abrir um modal, do nada, tá navegando, abre um modal. Primeiro que já é confuso para o usuário, que vai abrir um modal e vai falar assim, o que é isso? O que está acontecendo? Então, assim, escreva de uma forma que ele vai dizer que foi aberto uma caixa de diálogo, né? Que ele geralmente fala Open Dialogue, porque meus leitores estão todos em inglês, eu não sei direito como é que ele lê em português, mas acredito que ele fala que vai abrir uma caixa de diálogo. Então, assim, garanta que ele fala, por exemplo, falou isso, que essa modal, por exemplo, ele não fique preso ali dentro, que ele consiga voltar para o conteúdo principal, se quiser voltar depois para aquela modal, enfim, que ele consiga. Então, evitar esse tipo de armadilha que eles falam, armadilhas de teclado, que ele fique preso. Então, assim, dá sempre uma opção para o usuário para ele navegar livremente pelo seu site. Lembra que isso aí também é um dos princípios lá do nosso WCAG. Então, assim, o usuário ele pode escolher a forma que ele vai navegar. Então, ele tem que estar livre, digamos assim, é aquele direito de ir e vir dele. Então, assim, ele tem que ir e vir de qualquer forma. E que os scripts eles têm que estar funcionando independente do dispositivo. Evitar fazer, por exemplo, um script para mobile, um script para tablet, um script para desktop. Tenta fazer que eles funcione independente do dispositivo. Por quê? Porque às vezes pode ter, por exemplo, o Safari, que quebra e não vai funcionar, mas está funcionando, por exemplo, no Chrome, está funcionando no Internet Explorer, que se Deus quiser, um dia que Deus o tenha, que também é outro que quebra pra caramba essa parte de acessibilidade. Então, assim, quando a gente fala, tem que maximizar ao máximo, tentar atender. Então, assim, se o script estiver bem escrito, se o seu código estiver bem escrito, você não vai ter problema em nenhum leitor, nenhuma tecnologia assistiva, tá? Agora, vou falar dessa ferramenta, que é uma ferramenta muito legal, o Axia DevTools. O que acontece? Ele é uma extensãozinha do Chrome, tá? Eu não sei se ele tem para outros navegadores. Como eu uso o Chrome, então, ele é uma extensãozinha muito legal. O que acontece? Quando você vai lá naquele inspecionar a página, aí ele vai aparecer lá e você manda ele dar uma olhada na sua página. Então, o que ele vai ver? Ele vai fazer uma leitura da sua página e vai te dizer se aquela sua página ela está atendendo todos os critérios, alguns critérios de sucesso para acessibilidade. Então, por exemplo, tem um ID duplicado, ele vai gritar lá, ó, tem um ID duplicado aqui, corrige isso. Tem um botão que não tem, por exemplo, um texto descrevendo ele. Ele vai, existe um botão que não tem um texto descrevendo. Eu não tenho, por exemplo, um head 1 na página. Ele vai reclamar, fala que toda página ele tem que ter head. Tá? Se eu pulei, por exemplo, a hierarquia dos heads, ele vai reclamar. Então, assim, ele te ajuda bastante. Então, geralmente, nem sempre você tem na sua máquina, por exemplo, um leitor de tela para
para você ver como é que está essa estrutura do seu site. O Axie, ele é uma ótima ferramenta para que você consiga atingir aí alguns critérios de sucesso na sua codificação, no seu site. Então, assim, ele é uma ótima ferramenta para você ter aí como extensão. Uma que eu, durante a palestra, eu até lembrei dela e eu não tinha colocado aqui, tem uma extensão que agora, deixa eu olhar aqui, eu não coloquei aqui, mas tem uma extensão chamada Headings Map, que ela dá todo o mapa de site através dos headings da página. Então, ela também é uma boa extensão para você ver se está com a hierarquia certa dos seus headings, se existe, por exemplo, um heading 1 seja principal. Então, ela é uma extensão bem legal. Acho que depois, quando eu tirar a apresentação de tela cheia, eu acho que eu consigo mostrar para vocês essa extensãozinha, como é que ela funciona. Então, ela é bem legal também de se ter. Eu não botei ela na apresentação, durante a apresentação que eu me toquei nela. Então, assim, eu vou acrescentar para uma futura apresentação, mas ela é uma extensão legal da gente falar. Agora, vou falar um pouquinho dos leitores de tela, tá? Eles são os leitores que estão aqui, vão sintetizar a voz para usuários que não têm como enxergar o seu site, como ver o seu site. Então, eles são a principal tecnologia assistiva que é usada por cegos. A principal de todas é o NVDA, só que o NVDA ele só funciona no Windows. Então, para usuários de Linux, infelizmente, não tem NVDA. Linux ou o iOS, que ele não vai funcionar. Para usuários de Mac também, não só de iPhones, né? O JAWS, ele também é um bom leitor de tela, ele é bastante usado, só que ele é pago. Então, nem todo mundo tem acesso a ele. O Screen Reader, ele é uma extensão do Chrome, seja que você pode usar, por exemplo, no Linux. Ele é uma extensão do Chrome que tem uma leitura muito boa, bem semelhante ao NVDA. Então, você consegue instalar essa extensão aí, você consegue dar uma lida no seu site e ver se seu site está com uma navegação boa. Então, é uma boa para usuários aí de Linux ou de Mac, se estiver usando o Chrome. Mas para o Mac, a gente tem o VoiceOver, que além de estar no iPhone, ele também está nos computadores. Então, a gente consegue usar. E ele é nativo, então você não precisa instalar, né? Já o Screen Reader você teria que adicionar essa extensão no seu Chrome, né? Só. E a única coisa também do Screen Reader é que ele só vai ler o navegador Chrome, o JAWS, o NVDA, o VoiceOver, o TalkBack, enfim, o DOSVox também. Eles vão ler todo o seu ambiente. Por exemplo, a sua barra, por exemplo, do Windows, a barra de tarefas, onde está lá seus ícones, o relógio, ele vai ler tudo. Então, assim, o único ruim do Screen Reader dessa extensão do Screen Reader, é que ele só vai ler a página da web. Então, assim, esse é um porém dele. O TalkBack, ele é o leitor de tela do Android. Então, para você ler o Android e ler todas as funções do Android, além das suas páginas web, você vai usar o TalkBack. No geral, os celulares ele já vem com isso nativo. Não sei se são todos, mas eu uso o Xiaomi e ele ativa, se você tiver habilitado ele lá nas configurações do seu celular, ele ativa apertando por 2 segundos o volume para cima, volume mais e menos junto. Então, não sei se vocês vão escutar, mas se eu ativar aqui no meu celular, deixa eu ver se o volume está alto. Talkback on. Não sei se deu para escutar, falando Talkback on. WhatsApp. Navigate up. Button. Talkback off. Então, eu desliguei o TalkBack. Então, assim, ele tem essa... Eu recebi a mensagem do WhatsApp bem na hora, né? Então, vocês viram que, tipo, ele lê tudo do Android. Então, assim, o VoiceOver, ele faz da mesma forma. Então, ele lê tudo do seu computador. Por que eu coloquei o DOSVox aí? O DOSVox, ele é bem legal, porque o DOSVox, ele é brasileiro, ele é BR, ele foi desenvolvido lá pelo pessoal da UFRJ. Obrigada aí, UFRJ. Então, assim, eu trouxe ele só porque ele é BR e ele é um leitor de tela bem legal para ser usado, tá? Então, aqui, como eu falei, estão alguns links aí para aprofundar no assunto. E bora criar site mais acessível? Já estão preparados? Muito obrigada. Tá aí de novo aí
minhas redes sociais, se tiverem alguma dúvida, para a gente... O Fernando ele já está de saco cheio de eu falar de acessibilidade, porque já tem 2 semanas na empresa que a gente está fazendo uma, digamos assim, uma iniciativa para falar de acessibilidade. Quarta-feira tem outra, viu, Fernando? Então, aguarde a gente, nossos KTs maravilhosos. Então, aí, se tiver alguma dúvida, pode chamar aí nas redes sociais. Bom, primeira coisa, agradecer. Já. Oh. Primeiramente, agradecer a Mônica pela palestra, pela aula também, né? Porque acho que a gente aprendeu bastante coisa. Eu realmente teve muita coisa que eu realmente não fazia nem ideia. E olha que eu já desenvolvo o web já há um tempo e realmente a gente vai vendo que cada vez há coisas novas, os padrões também vão se mudando muito, né? Como a gente estava até mesmo discutindo sobre os headings, né? E realmente é uma coisa que a gente tem que aprender para se adaptar, até mesmo para a gente poder oferecer esse suporte, né? Como você disse, né? A gente poder deixar todo mundo acessível, né? Aos nossos sites, às nossas aplicações. Uma coisa legal, eu já coloquei ali no chat, pessoal, depois vocês poderem acessar, a gente colocou o link do nosso feedback, que é um form do Google. Então, vocês fiquem à vontade depois lá para dizer como foi a palestra, para dizer também como é que foi a plataforma aqui de apresentação que a gente está utilizando, tá, gente? Fiquem à vontade. Só um parênteses rapidinho. Essa extensão aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o nome aí, ó, Head Map. Sim, Quando sim. você clica nela, ó, esse é o do Google, tá ruim, ó. O do Google aqui, ó. Não tem heading. Então, só que aqui ele vai montar todo o mapinha. Essa extensão aqui. Era só esse parênteses que eu falei que eu ia mostrar depois. Aquele Axis Tools eu uso, eu gosto muito dele, principalmente na hora que eu estou realmente desenvolvendo, ele ajuda pra caramba. Eu realmente curto ele bastante. Gente, quem tiver alguma dúvida, as do chat a Mônica durante a palestra já foi respondendo, então se alguém tiver alguma outra dúvida agora, já pode ficar à vontade. Se tiver, eu tenho algumas aqui. Eu tenho. Fica à vontade, Marcelo. Eu queria saber se tem algum artigo, alguma palestra, alguma coisa disso, só que voltado para os designers, porque é bem comum a gente ter... O designer chega com uma tela desktop e a gente diz, não, olha só, tem que ser mobile first, você tem que primeiro pensar como é que vai ser no mobile, e daí eles, não, ok, vamos pensar como é que é o mobile, e daí de repente um monte de elementos que não eram um carrossel, no mobile viram um carrossel. E daí viram uma transformação, e daí daqui a pouco já teve assim uma homepage onde você tinha 5, 6 carrosséis diferentes, com os cards diferentes, que no desktop estavam espalhados, eram 4 bonitinho, e daí no mobile agora é um carrossel. Tem alguma forma, assim, o que você indicaria? Olha, para design, vou ser sincera, eu não conheço, mas eu posso dar uma pesquisada, me chamar lá nas redes sociais, depois eu te passo. Posso dar uma pesquisada assim, não conheço, assim, para design. Mas, cara, assim, a doc, ela é bem... a doc aqui do... Ops, sobe aqui. Aqui tá a doc que eu falei do WCAG, do Way. Então, assim, ela tem bastante coisa. Se eu não me engano, tem uma documentação do eBay, eu acho que do eBay, que ela é mais visual. Ela é mais para a parte de visual. Eu vou confirmar, mas me chama lá nas redes sociais que eu te mando depois essa documentação. É bom que eu vou até adicionar ela aqui depois. Porque ela é bem para a parte visual. Eu vou até verificar com os amigos meus que são designers para ver se eles têm alguma coisa específica para isso. Porque como acaba sendo dev, procuro muito mais coisa para dev, né? Mas eu vou ver isso para você. Perfeito. Até porque, em geral, a gente acaba tendo que voltar para eles e dizer que, olha, não dá para fazer isso e coisa do tipo. Se você quer colocar esse carrossel aqui, a gente vai ter que colocar os botõezinhos assim assado, e daí eles ficam meio, não, ok. Até porque tem o lance até mesmo da simplicidade. Hoje em dia a galera quer realmente fazer tudo minimalista às vezes, né? Então realmente o design às vezes pode ser uma das grandes barreiras, eu acho, para acessibilidade, né? Então acho que realmente até nós como os devs, acho que a gente precisa agora realmente se atentar e mostrar. Eu lembro de situações até antigas. Eu lembro uma vez que um cliente tinha aberto um bug para mim, porque falou assim, tem um negócio estranho, quando eu aperto o tab começa a aparecer umas sombras dos botões, eu quero tirar aquilo. Aí eu falei não tira. Aí eu falei assim, como assim? Aí a gente tem que ir lá explicar realmente para que serve, porque às vezes para o usuário comum, às vezes aqui não está tão entendível, né? Então realmente é uma coisa que a gente,
como os devs, acho que ainda mais a gente está inserido nesse contexto de ter que adaptar, né, as coisas para a gente realmente aprender e adaptar. Acho que é legal a gente realmente mostrar isso, né? Tanto agora para o designer, que também acho que é um desafio, mas também até mesmo para o cliente e explicar, né? Porque às vezes as pessoas não prestam tanta atenção, né, realmente. Mas eu lembro, eu falei assim, nossa, aquela situação foi realmente, eu falei assim, não, peraí, a gente pode, aquilo é importante. Não, e eu vou fazer eu vou fazer um parênteses também nesse mesmo assunto. Hoje, quando eu estava divulgando a palestra de tarde, eu passei para uns amigos e teve um que falou assim: Nossa, teve um cliente que reclamou comigo que a coisa não era acessível, só que eu falei que não dava para colocar. Eu falei: Não, tem que colocar. Primeiro, eu comecei, dei uma pesquisada muito rápida, que é uma coisa que eu até falei para ele que eu vou voltar, que não ia dar tempo de colocar ainda na palestra, mas tem lei regulamentando isso, que tem que ser acessível. Assim, eu não vou saber agora qual a lei, porque não deu tempo de procurar, mas eu dei uma busca muito rápida depois que ele falou isso, que ele me perguntou exatamente isso, se eu posso ser processado porque não tem? Aí eu falei, olha, sinceramente eu não sei, mas eu vou procurar isso para você. E acabou não dando tempo de colocar isso na palestra, mas é uma coisa muito importante que para se ver. Porque sim, tem lei sim para que isso para ter essa parte de acessibilidade, a não sei até que ponto pode dar processo, enfim, multa, deve ter, mas não sei assim exato, mas é uma boa coisa para vocês procurarem também saber. Eu também preciso procurar saber que eu vou incluir isso na palestra, que eu acho bem legal. E a minha pergunta seria se a lei é que tem que ser AA ou AAA. Assim, não é que tenha que ser, como eu tinha explicado lá, o A, sim, o A simples, sim, você vai conseguir navegar algumas coisas até sim, mas você pode ter dificuldade, pode ter alguma barreira ali, que coisa. O ideal, assim, se você está no duplo A, fica tranquilo que é sucesso. É difícil, assim, eu não lembro direito a porcentagem, mas assim, 1% dos sites é AAA. Então, assim, se você estiver no duplo A, sucesso. Fica tranquilo que já está muito bom. É difícil você encontrar alguma barreira no duplo A de acessibilidade. Então, assim, se está no duplo A, fica que é sucesso. Show. Muito massa. Eu vou me dar uma pergunta, eu sempre fiquei nessa dúvida, às vezes vocês também já passaram por isso. Você sabe alguma coisa relacionada, Mônica, a respeito da questão do iframe? Porque é uma coisa que às vezes a gente utiliza muito nos sites, principalmente às vezes quando a gente usa coisas de terceiros, como formulários, às vezes, né? Hoje ainda há opções de terceiros que até disponibilizam não só mais o iframe, mas disponibilizam um embed via JavaScript, né? Que ele basicamente quase que converte, insere todo o HTML para a sua página. Então, acho que às vezes é até de certa forma um pouco melhor. Mas deve haver uma certa dificuldade, talvez, em relação a iframes. Ele talvez entre dentro dessa outra hierarquia dentro desse iframe. Primeira coisa importante é colocar ele dentro daquela tag embed lá para o leitor saber que aquilo ali é um conteúdo externo. E segundo, o ruim a gente não tem como garantir que aquele conteúdo externo está acessível. Então, assim, como fala, né, aquela faca de, entre aspas, dois legumes, né? Então, assim, você consegue dizer para o leitor que você está indo para um item externo. Então, assim, ele vai dizer assim, ó, isso aqui é um conteúdo externo. Agora, assim, como é um externo, você não tem controle se aquilo ali está acessível. Então, aquilo, é tomar cuidado mesmo e rezar, né? Para dar tudo certo. Mas acho que é isso realmente, acho que é mais o cuidado da gente ter, acho que até mesmo com essas aplicações terceiras, né? Tanto a questão do JavaScript, como a gente está falando de bibliotecas, né? Às vezes a gente escolher bem a biblioteca de carrossel que a gente vai usar quando há necessidade, né? Acho que o iframe realmente às vezes vai cair nessa mesma regra, né? Da gente ter essa análise, não só às vezes de qualidade da aplicação, ele olha que bonitinho os botões que ele tem, mas de realmente se até aquilo já é acessível, né? Já tem todo um suporte bem preparado para isso, né? É verdade. Então, assim, aquilo, é só tomar cuidado. É igual o lance que agora eu não lembro, acho que foi o Giancarlo que falou do P. Se ele pode botar um tab links no P. Poder pode. Mas toma cuidado, né? Ver se aquilo vai fazer sentido, se na navegação vai ter algum. Se não vai causar nenhuma confusão de ler, por exemplo, um texto muito grande. Então, é aquilo, é ter tenência e, e ver exatamente o que vai ser cada coisa, entendeu?
como é que vai ser a experiência, né, nessa navegação. Legal, muito bom. Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Nem ficar à vontade. Acho que Tem alguma pessoa falando, mas está muito longe a voz. tá um pouquinho baixinho. Deixa eu ver se melhora aqui. Acho que é o Alessandro, né? Tá bem baixinho, Alessandro. Tá baixinho? Tá. Hoje eu acho que não vai ter jeito aqui. Deixa eu ver se tem. Isso aí mesmo, é baixinho Eu não mesmo. tô ouvindo. Qualquer coisa, tenta mandar pelo chat, se você quiser, que a gente Não, mas lê. até dá para ouvir, mas, tipo assim, se a gente ficar caladinho, dá para ouvir. Bora lá, então. Porque Fica à vontade, se Alessandro. você estivesse muito distante do computador, sabe? Deixa eu ver se melhora. Alô, melhorou? Nossa, 100%. Agora sim. Então vamos lá. A Mônica estava falando sobre a lei, né? Então, existe a lei e a lei ela é rigorosa, né? Por incrível que pareça. Então, alguns sites que eles têm muito acesso, eles acabam sendo enquadrados e o Ministério Público exige que eles sejam acessíveis e aderentes à lei, em muitos casos. É mais por essa questão de acessibilidade mesmo, assim, quando cobre muito, quando você tem muito acesso no site. Principalmente Tipo, eu sei em áreas eu públicas. não sei tipo, exatamente qual é a cobertura dela, mas assim, no geral, se você atinge o duplo A, você já está dentro da acessibilidade, então tá ok. Sim. A exigência vem mais por conta desse número de pessoas que acessam o site, né? Fazem o uso daquele serviço. Sim, por isso que é importante. É aquilo que eu falei. É uma parcela, digo assim, pequena da população? Mas é um acesso muito importante para você. Você não pode perder. Então, tem que prezar a experiência de todos os seus usuários. Sim. E o Ministério Público fica em cima, né? Com certeza. Muito boa a palestra, muito legal. Eu estou iniciando um projeto aí voltado para acessibilidade, usando o Drupal, né? Uma coisa que eu nunca fiz. Alguns colegas lá da comunidade já tiveram essa experiência, né? Você, o Fábio, talvez outros, né? Mas pelo menos assim, eu conheço você e o Fábio, que vem palestrar na próxima vez, né? Então, o Fábio também fez um trabalho muito grande, muito intenso, junto ao site, se eu não me engano, do Data Prévio. Ele pode até confirmar isso, se ele estiver na sala. E já tem alguns anos isso. E parece que foi um trabalho renomado aí. Super legal. Eu falo que acho que a gente teve muita sorte aqui na comunidade, porque realmente a gente tem duas pessoas aí que estão super envolvidas com essa questão de acessibilidade, tanto a Mônica quanto o Fábio. Então, acho que é um baita do aprendizado. Acho que o que a gente vai absorver também, acho, de conteúdo, acho que também é muito massa. Acho que realmente, primeiro agradecimento, né, a Mônica, né, e que acho que realmente a palestra foi super válida. Como eu disse, você aprende um monte de coisa e realmente coisas que às vezes a gente nem para pensar, que eu acho que é o principal, né, às vezes, como aquilo não está no nosso dia a dia usual, né, realmente a gente tem que, eu acho que, parar e realmente começar a prestar mais atenção e se conscientizar, né, que eu acho que é o mais importante também, né. O meu time é responsável por acessibilidade aqui na empresa, né? E a gente está passando isso para os outros times. Por isso que eu falei que o Fernando já deve estar de saco cheio de falar desse assunto, porque a gente já fez 3 KTs sobre isso e a semana tem mais um, é o 4. E também teve do PHP Summit também, né? Teve PHP Community Summit. Não, e o trabalho em geral de acessibilidade, quando você está falando a nível técnico, ele se torna muito cansativo realmente. Eu vejo pela minha equipe, né, que está fazendo a adequação de um portal, e é cansativo, porque ele é um portal de Drupal, é um portal desacoplado, né, existe toda uma base, e eu vejo um bom caminho quando a gente faz uso do Drupal, porque a gente tem toda uma parte voltada para isso, que fica ali nos pré-process, né, não sei se o pessoal gostaria de falar disso, mas a gente come muito caminho na hora de construir um tema, né, para ele se tornar acessível. Exatamente. Sim, bastante para process, você vai colocar todos os atributos para já cuspir lá HTML já com todos os atributos certinho. Isso. Acho que vai até de encontro realmente até com a documentação, né? Pelo que eu vejo, até mesmo os temas básicos do grupo, principalmente administrativo, né? Que
que, querendo ou não, é importante, né? Ele tende a ser super acessível, pelo menos assim, pelas análises que eu vi das pessoas comentando. É claro que, como a gente sempre diz, né, não vai chegar no nível mais top, talvez, ali, né, de acessibilidade, mas realmente ele tende a entregar, e eu acho que isso é uma coisa legal do Drupal, né? A gente entrega isso nos temas, pelo menos os mais usados, né? Acho que aquele lance da gente escolher, né, também, né? Às vezes o tema que a gente vai utilizar se é um tema que é bem utilizado pelas pessoas, se realmente é um tema bem conhecido, como a gente sempre fala do Bootstrap, ele é um tema que adota bastante coisas, como outros temas, igual, às vezes temas de grandes empresas como a Zurb também, a Foundation. Então são temas que a gente olha que realmente a gente vê aquela questão de acessibilidade sendo levada, até mesmo pelas bibliotecas, como por exemplo o Bootstrap, eu até acho que o Zurb ele traz bibliotecas de carrossel ou de animações já dentro dele, né? Não você trazendo, utilizando bibliotecas de terceiros, né? Isso facilita até mesmo nessa integração, né? Acho que tudo isso é muito importante. O Bootstrap ele já é bem acessível. Sim. Já tem tudo mais definido ali. Sim, não é. Sim. Tem que ter uma visão, né? E assim, acho que é tudo construído, né? Como a gente sempre disse, acho que às vezes aquele lance a gente vai. E eu acho que hoje talvez acho que tem mais impacto. A gente falar, a gente constrói o site, é uma coisa que a gente tem sempre que passar, né? De falar construir o site, depois você vai dar uma manutenção, você tem que revisar realmente. Se aquilo que você fez não quebrou nada, às vezes a gente só olha às vezes no visual, né? Mas a gente tem que talvez ter essa visão realmente também da acessibilidade, né? Se isso também não está impactando em muitas coisas, né? É isso que o Axie auxilia, né? Às vezes você não tem um leitor de tela, mas o Axie já dá uma boa respirada aí para você saber o que está de errado, digamos assim, no seu código. Sim. Uma questão que ficou aqui à parte aqui é sobre essa questão do design. Quem foi que tocou nesse assunto? Acho que tinha sido o Marcelo, se não me engano. Foi o Marcelo? Foi. Então, essa questão do design, assim, eu até tive uma conversa com o Randros, que é da comunidade, né? A gente conversou um pouco sobre isso, assim. Falamos um pouquinho sobre adotar as ferramentas visuais, gráficas, né? No projeto de construção da identidade do portal, ou fazer o uso do Pattern Lab, né? Como documentação viva e componentes vivos do portal, né? Eu sou muito favorável a essa questão do Pattern Lab, tá? Ele ainda não está muito bem definido, né? Na questão do Drupal, mas ele é uma coisa que também corta um longo caminho que a gente tem aí no trabalho gráfico, em fazer o web designer daquele modo mais antigo, né? E adotar um padrão vivo. Nem todas as empresas, nem todos os profissionais, obviamente, têm essa expertise de fazer. Mas isso era um caminho interessante para a gente ter acessibilidade nos componentes, né, atômicos. Isso já garante um pouco mais de sucesso aos projetos. Sim, isso é muito importante. Isso aí é uma coisa que a gente deveria trazer para a comunidade para ser debatido. Porque no Drupal 9, se eu não me engano, ou no Drupal 10, eles vêm junto com o core da aplicação, isso. Acho que no Drupal 10, ele já vem no core da aplicação, o Pattern Lab. Porque hoje a gente tem que fazer esse trabalho e muitas vezes a gente tem que substituir o arquivo .info para poder fazer esse tipo de trabalho ali dentro. Né? A gente anula o arquivo, o .info e começa a trabalhar de uma forma mais... como eu posso falar? Mais desacoplada mesmo da engrenagem de temas, né? E parece que isso no Drupal 10 já vai vir como uma coisa nativa, é o que está se prezando aí pela comunidade. Acho que esse é um grande ponto legal do Drupal, assim, né? Que ele tende sempre a se adaptar àquilo que é tendência e o que é certo também, né? Às vezes, né? Assim, o caminho, acho que o Drupal ele sempre olha para onde que a web está caminhando, né? E tenta realmente caminhar junto com isso. Então, por isso que a vida do Drupal está tão longa ainda, a gente vê realmente o Drupal está há tanto tempo no mercado, e eu acho que muito se dá também por conta disso, né? O Drupal adota os melhores padrões, né, nesse sentido. Então, a vantagem de tudo é isso. Sim, com certeza. Eu vi muito assim, obviamente eu não estou falando mal do projeto, mas eu vejo muitos projetos que eles são feitos assim. A parte gráfica é bem desenvolvida, muito boa, né, mas ela não atende ao projeto web, né, ela atende a um projeto gráfico. E isso acaba trazendo um desalinhamento de muitas equipes,
no momento que a gente tem ali um projeto gráfico estático e a gente tem um organismo vivo, que é o próprio site. Então, respondendo ao Marcelo, essa questão aí, eu estou caminhando mais para a adoção do Pattern Lab, como guidelines e tudo isso. Não, realmente, uma alternativa muito interessante. Eu acho que é aquilo que eu digo, acho que é muito isso, né? As possibilidades que a gente tem, né, realmente, para poder adotar, né? Até o Marcelo também falou do Storybook também, que é uma coisa que vem muito de encontro a essa questão do design, né? Acho que auxilia bastante, realmente, também, né? Então, dá um baita de um apoio. Gente, a gente já estourou um pouquinho aqui nosso tempo já. Eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida, se quiser, senão a gente já finaliza por hoje. Um pouco triste porque o papo tá bom. Realmente, a gente surgiu muitas perguntas e eu falo assim que quando surge bastante perguntas na palestra, na verdade quer dizer que a palestra foi boa e que a pessoa realmente começou a se indagar sobre outras coisas, né? Como a gente viu, foram muitas coisas extras que a gente vai realmente parando para refletir. Eu realmente parei para refletir muitas coisas, eu vou até reassistir porque tem coisas que eu falo assim que a gente precisa rever para começar a prestar mais atenção. Mas aí fica aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, avise, ou senão a gente já vai dar por encerrado por hoje. Não. Para mim tá tranquilo, foi muito bom, satisfatório demais. Né? Abriu minha cabeça aí de umas coisas que eu não estava me atentando. Parabéns. Obrigada. E qualquer coisa, me chama lá nas redes sociais que estamos juntos. Agora que a gente sai pro barzinho, acho que é. No caso, a geladeira da casa de cada um, né? Vai ter que ser por enquanto. Eu vou encher minha cara aqui, ó. Eu também tô nessa. A minha é uma canequinha mesa de água também. Mas, gente, primeiro agradeço mais uma vez a Mônica. Obrigado aí pela palestra, pelo ensinamento. Realmente, acho que a galera aprendeu muito. Você vê pela tanta interação que acho que a galera teve, acho que realmente todo mundo curtiu demais a palestra. Realmente eu vou ficar agora pensando sobre muitas coisas realmente no desenvolvimento, que eu acho que, nossa, assim, a gente começa a perceber, assim, nossa, olha, cada coisa que eu já fiz, eu falei, nossa, eu preciso revisar realmente. Cara, vou ser sincero, eu não pensava isso antes de entrar na CT, porque aí eu entrei para essa equipe que já estava responsável por isso, e tipo, eu comecei a ver algumas coisas e falei, gente, eu não fazia nada disso. Mas eu acho que é isso, acho que quando a gente começa a entrar, acho que realmente nesse mundo da inclusão, acho que realmente é muito válido, né? Tudo isso que a gente pode fazer realmente, e é o que você disse, né? Tornar a web acessível para todos, né? Que eu acho que é a parte mais importante, né? Então, mais uma vez, obrigado, Mônica, pela palestra, pelo ensinamento. Como eu disse, pessoal, a gente está finalizando aqui a gravação, mas depois vai estar disponível também no YouTube toda essa gravação, os slides também. Vai estar tudo dentro lá do site da Drupal.org também. Qualquer dúvida também, como a Mônica disse também, a gente pode entrar em contato. Aqui também no grupo do Telegram, a gente também está sempre ativo lá também, qualquer dúvida que a gente vai tendo, ou até mesmo agora a gente... Eu tô por lá no grupo do Telegram também. Qualquer dúvida, a gente pode até levar a discussão para lá, depois a gente vai batendo mais um papo. Mas, como infelizmente a gente já deu nosso tempo aqui já de hoje, já de palestras, acho que a gente vai finalizando aqui por hoje, mas mais uma vez, obrigado, pessoal, por estar aqui presente. Como eu sempre digo, convide o pessoal, convide os amigos, os desenvolvedores, faça essa divulgação também dentro da sua empresa, que é super importante também. Fora que a gente começa aqui, a gente está engatinhando ainda com esse evento, mas a ideia é que realmente a gente possa fomentar cada vez mais essa comunidade, possa crescer realmente mais. Quem sabe lá no futuro uma Drupal Camp, né? A gente não sabe. Mas acho que fica assim. Mônica, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade também. Cara, agradecer pelo espaço, por tudo. Eu fui bicona mesmo, quando você mandou alguém que quer palestrar, eu falei, oi, amado. Foi bem assim, então, tipo, obrigada aí pelo espaço. Cara, o trabalho é incrível. Tipo, agora que eu tô entrando um pouco na comunidade do Drupal. Então, cara, obrigada aí. Vocês me dão muita força, porque às vezes eu mando minhas dúvidas lá no grupo do Drupal e vocês me ajudam. Então, se agradecer mesmo. Chama a avó, o tio, periquito, papagaio. A avó é muito importante, gente. Chama a avó para seguir as redes sociais do Drupal Brasil, gente. Fala, avó, vai lá, curte. Compartilha, manda no WhatsApp, né? Aquela coisa da família. Faz aquela corrente no WhatsApp, Pois é. Então. Mas obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Obrigado você, Mônica. Valeu, Mônica. Valeu, parabéns. Valeu, gente. Obrigado, então, gente. Boa noite. Fiquem todos aí, descansem. E feliz dia do programador. Né? Feliz dia do programador. Feliz dia a todos aí. Para nós, criadores de bug. É isso aí.